Olá pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para deixar um material relacionado ao perfil, né, e a competência do padrinho e da madrinha, tanto de crisma como também do batismo, certo? E algumas características, e também ajudar vocês a dar algumas pistas, conforme a igreja ensina, né, a igreja nos orienta sobre a escolha de padrinhos e madrinhas, né, tanto para o batismo como também para o sacramento do crisma. Então, deixa eu projetar aqui o material para ficar melhor, para a gente entendermos quais são as competências, né, as qualidades, né, desse padrinho ou madrinha. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, como vocês já estão começando a ver aí no material que eu estou compartilhando, então veja, os padrinhos, né, o que que eles representam na vida do afilhado, aquele que está batizando, ou aquela que está batizando, ou que está recebendo o sacramento do crisma, da confirmação, não é? Então, eles representam as pessoas que se comprometem com o seu testemunho, a ajudar os pais ou a substituí-los na formação cristã do afilhado. Veja, aqui nós estamos falando, aqui esse início desse texto está falando sobre a questão do padrinho ou madrinha de batismo, né? Daquela criança que é batizada, que os pais pedem à igreja para ser batizada quando criancinha, ou seja, de 1 ano, 2 anos, 6 meses de nascido e por aí vai, né? Então, veja, a função do padrinho para as criancinhas é essa, não é? Agora, nós estamos falando de pessoas adultas, né? Porque aqui vocês são da catequese de adultos e alguns de vocês irão batizar, outros, na grande maioria, vai receber o sacramento da crisma. Então, veja, o primeiro e principal dever dos padrinhos é instruir o afilhado pela palavra e pelo testemunho. Isso aqui vale tanto para as criancinhas como também vale para os adultos, né? O padrinho ou a madrinha, ele tem que instruir, ajudar, orientar o afilhado mediante a palavra, não é? A palavra de Deus e também o seu testemunho de vida. Anunciar Jesus com palavras e exemplos, né? Os padrinhos devem ter, a idade dos padrinhos, eles devem ter a idade mínima, 16 anos, né? Então, a pessoa, o homem e a mulher com 16 anos, já podem ser padrinhos ou madrinhas, desde que tenha um bom testemunho, né? Que tenha os sacramentos, né? Que seja batizado, seja crismado, tenha a primeira Eucaristia e tenha uma vida ativa na igreja, né? Então, a partir de 16 anos, já pode ser padrinho. Ser católicos, né? Crismados e ter recebido a primeira Eucaristia. Então, esses são os principais atributos para uma pessoa, não é? Ser padrinho ou madrinha de uma outra pessoa, seja criança ou seja adulto, certo? Que mais nós temos aqui? Isso. Então, veja, admite-se a possibilidade de um só padrinho ou uma só madrinha, ou seja, se você escolhe o seu padrinho, a sua madrinha, tem pessoas que escolhem, não é? Que escolhe o casal. Se a pessoa é casada, o padrinho é casado, geralmente é o casal, mas não necessariamente, ou seja, isso não é obrigatório. Você pode escolher ou o marido ou a esposa daquele casal, não é? Que você está escolhendo para ser o seu madrinho, sua madrinha ou seu padrinho, né? Quem é que nos admite isso? O direito, o Código do Direito Canônico, aí no número 873, como vocês estão vendo. O que que diz aí o número 873 do Código do Direito Canônico? Diz o seguinte: admite-se apenas um padrinho ou uma madrinha, ou também um padrinho e uma madrinha, certo? Ou seja, repetiu aqui, mas está dizendo o seguinte: para crismar, tanto para a crisma como para o batismo, né, é admitido um padrinho e uma madrinha, não é? Ou seja,
Se você tem só a pessoa, só o padrinho ou a madrinha, não tem problema, né? Se a pessoa é casada, né, se a pessoa é casada na igreja, tem uma vida na igreja, tem uma vivência na igreja, tem os sacramentos iniciais da vida cristã, eles estão aptos a ser padrinhos ou madrinhas, certo? Por ocasião da crisma, o ideal é que os mesmos padrinhos de batismo sejam testemunhas da confirmação, ou seja, que os padrinhos do seu batismo, se você já é batizado, eles podem continuar, né? Eles podem ser padrinhos da crisma, né? Ou seja, isso é legal, é interessante, a igreja orienta isso, por quê? Porque você já tem o padrinho de batismo, você já é batizado, já tem o padrinho ou madrinha de batismo. Ao crismar, você vai receber, não é? Você vai continuar com o padrinho ou madrinha de batismo, ou seja, como o sacramento da crisma, ele é o sacramento da confirmação, e ele não está separado do sacramento do batismo, como nós vimos no encontro, que falava sobre isso, para os padrinhos é a mesma coisa, ou seja, não é necessário você escolher uma outra pessoa, não é? Outra pessoa que não seja a pessoa do seu batismo, não é necessário, né? Agora, se você quiser escolher outra pessoa, você pode, para ser testemunha, padrinho, madrinha na crisma, pode. Mas o ideal é que você escolha o seu próprio padrinho de batismo ou madrinha de batismo. Se você, claro, já é batizado. Se você não é, né, aí você vai escolher o seu padrinho também de batismo, né? Certo? Para lhe acompanhar e dar testemunho e ajudar você no caminho da fé. Para a confirmação, assim como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha, ou seja, a igreja aconselha, qual é a função do padrinho ou madrinho? Ajudar no acompanhamento espiritual, não é? Da pessoa que é a sua filhada, né? Que é a sua filhada. Isso vale também, tanto para a criancinha, como também para o adulto, certo? Convém que seja o batismo, que seja o mesmo do batismo, a fim de que marcar bem a unidade dos dois sacramentos, né? O Catecismo da Igreja Católica, né, aí no número 1311, ele vai confirmar isso, né? Por que que é importante que o padrinho do batismo seja o mesmo da crisma? Justamente para confirmar, selar, né? Selar, confirmar, ou seja, dar sentido. Por quê? Porque o batismo, como nós vimos, ele é confirmado, ele é selado com o sacramento da crisma, não é? E aí o padrinho ele vem justamente confirmar isso, né? Essa relação íntima dos sacramentos, né? Se você tem um bom padrinho, se você tem uma boa madrinha, né? Se você realmente os considera como sendo uma pessoa muito presente na sua vida, você pode chamá-lo ou chamá-la para continuar sendo madrinha ou padrinho na crisma, certo? No sacramento da crisma, né? De modo que você não vai sair por aí procurando uma outra pessoa, né? Procurando uma outra pessoa para ser seu padrinho, sua madrinha, né? Se você já é batizado claro, se é batizado já tem o padrinho ou madrinha, né? Você pode continuar com o mesmo sacramento da crisma, certo? A igreja orienta, nos aconselha, não é? A nós fiéis católicos que está aí se preparando para receber os sacramentos, os primeiros sacramentos da vida cristã, que proceda dessa forma, né? Proceda dessa forma. Então, aqui na citação do Catecismo da Igreja Católica, diz isso, né? Confirma novamente aí na citação. Para a confirmação, como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha, e convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos, né? Ou seja, batismo e crisma formam a unidade, né? E aí o padrinho ou madrinha vai justamente ajudar a formar essa unidade dos dois sacramentos, certo? O padrinho e a madrinha, tanto de batismo como de crisma, repito novamente, você tem que escolher uma pessoa que seja batizada,
que seja crismada e que tenha a primeira Eucaristia, certo? Se essa pessoa for casada, ela tem que ser casada, não é, na igreja, ou seja, ela tem que ter o sacramento do matrimônio, certo? Então, se a pessoa é casada, ela tem que ser batizada, crismada, primeira Eucaristia e o matrimônio na igreja, tá? Você não vai escolher uma pessoa, se a pessoa é casada, ainda que seja da sua família, seja parente, você não vai escolher uma pessoa que não é, que mora com outra pessoa, ela é casada no civil, mas não é casada na igreja católica, não escolha, né? Ah, ela é casada, tem batismo, tem primeira Eucaristia, tem crisma, ela é casada, mas o marido dela, ou a esposa dela frequenta outra igreja, que não seja católica. Também não é recomendável que você faça isso, né? Porque você tem que escolher uma pessoa católica. Você é uma pessoa católica, você está recebendo os sacramentos da Igreja Católica. Então, não dá para você ter uma madrinha ou padrinho que é ligado a uma outra religião, certo? Ainda que essa religião seja cristã, né? Então, não é recomendável de jeito nenhum você escolher padrinho ou madrinha, né, que esteja uma ligação com outra igreja, certo? Com outra igreja que não seja a Igreja Católica, tá bom? Então, veja, isso aqui são as nossas orientações que eu estou passando para vocês, né? Já de imediato, para ajudar vocês a escolherem, quem ainda não escolheu os padrinhos e madrinhas, ou padrinho ou madrinha, para ajudar vocês a escolherem melhor. Até porque nós vamos ter um encontro, não é? Nós vamos marcar um encontro com os padrinhos e madrinhas de vocês, tá bom? E aqui eu estou passando isso justamente para ajudar vocês nesse processo, né, de escolha do seu padrinho, da sua madrinha, tá bom? Então era isso, eu espero que com esse material eu possa estar aí ajudando vocês nesse processo, né, de escolha, né, do seu padrinho, melhor dizendo, e também da sua madrinha, tá bem? Grande abraço a todos, e depois a gente passa aí, manda um recado para vocês, dizendo o dia que a gente retorna com os nossos encontros de catequese. Abraço a todos.